Deus maravilhoso, glorioso, eterno. Jefté. Já estava preparando essa palavra aí, Jefté. Já tinha? Sim, tinha preparado essa palavra. Deus é fiel, confirmou. Por isso que na hora eu fiquei assim até rindo, porque eu falei, Deus, que Deus maravilhoso, que Deus glorioso. A gente passa por tantas situações, tantas coisas, tantos perrengues, né? Aí a gente precisa preparar a palavra, precisa estar firme com Deus. E aí a gente prepara e Deus vai lá e confirma ali exatamente aquilo que a gente fez. Amém? Glória a Deus. Pode ficar sentados, tá? Juízes 11. Juízes 11. Aleluia. Glória a Deus. Aleluia. Jefté livra os israelitas. Era então Jefté o gileadita, valente e valoroso, porém filho de uma prostituta, mas Gileade gerara a Jefté. Também a mulher de Gileade lhe deu filhos, e sendo os filhos desta mulher já grandes, repeliram a Jefté e lhe disseram: não herdarás em casa de nosso pai, porque és filho de outra mulher. Então Jefté fugiu de diante de seus irmãos e habitou na terra de Tob. E homens levianos se ajuntaram com Jefté e saíram com ele. E aconteceu que depois de alguns dias, os filhos de Amon pelejaram contra Israel. Aconteceu, pois, que, como os filhos de Amon pelejassem contra Israel, foram os anciãos de Gileade buscar Jefté na terra de Tob. E disseram a Jefté: vem e sê-nos por cabeça, para que combatamos contra os filhos de Amon. Porém Jefté disse aos anciãos de Gileade: porventura não me aborrecesse a mim, e não me repelistes da casa de meu pai? Por que, pois, agora viesses a mim, quando estais em aperto? E disseram os anciãos de Gileade a Jefté: por isso mesmo tornamos a ti, para que venhas conosco e combatas contra os filhos de Amon, e nos sejas por cabeça sobre todos os moradores de Gileade. Então Jefté disse aos anciãos de Gileade: se me tornardes a levar para combater contra os filhos de Amon, e o Senhor os der diante de mim, então eu vos serei por cabeça? E disseram os anciãos de Gileade a Jefté: o Senhor será testemunha entre nós, e assim o faremos conforme a tua palavra. Assim Jefté foi com os anciãos de Gileade, e o povo o pôs por cabeça e príncipe sobre si. E Jefté falou todas as suas palavras perante o Senhor em Cristo. Amém? Glória a Deus. Aleluia. Deus seja louvado. Tem situações que nós passamos na vida que nós não entendemos. Tem sofrimentos que passamos na vida que não entendemos. Mas para aquele que crê no Senhor Jesus Cristo, para aquele que é crente verdadeiro, tudo isso que acontece com você é para a honra e glória de Jesus. Amém. Amém. Jefté, filho de Gileade. Ele era um homem valoroso, era um homem forte, porém era filho de uma prostituta. Então muitas vezes nós temos qualidades, né? Todos têm qualidades e todos têm defeitos. Só que infelizmente as pessoas, elas ressaltam mais os seus defeitos. Você pode ser a melhor pessoa do mundo, fazer tudo pelas pessoas, mas se você tem algum deslize,
pessoas, infelizmente elas querem pisar em você por causa de, às vezes, um defeitozinho que você tem. Eles não veem, né, aquilo que você tem de bom, né? Eles não põem na balança aquilo que você faz de bom, que você é, né, que é uma pessoa dedicada, valorosa, que é uma pessoa honesta, uma pessoa humilde, uma pessoa simples. Aí você faz uma coisa errada, as pessoas querem matar em cima de você. Então as pessoas, né, infelizmente o ser humano, eles dão muito valor pelo que você é. Eles dão muito valor pelo que você faz. E aqui, com Jefté, infelizmente aconteceu isso. Ele era uma pessoa boa, né, uma pessoa valorosa, né, forte. Só que os irmãos o repeliam, o rejeitavam por causa dele ser filho de outra mulher. Ele era filho fora do casamento, filho de um adultério e ainda de uma prostituta. O pai aceitou, Gileade aceitou esse filho, só que os irmãos não aceitaram. Então o que eles fizeram? Esperaram passar um tempo e assim que eles puderam, eles lançaram para fora de casa esse filho bastardo. Eles falaram: não, você não vai fazer parte da herança, você não é filho legítimo. E aí esse filho ilegítimo foi embora. Ele fugiu, falou: vou ficar aqui. Ele fugiu para Topo. Então muitas vezes, às vezes ela mesma se culpa por coisas que aconteceram no passado ou que a família fez. Ela se sente culpada e ela acaba se isolando. Ela às vezes não quer nem ver mais aquela família, ela vai embora por causa daquela situação. Só que Deus não vê a gente assim. Satanás, ele vai te chamar pelo teu pecado. Ele conhece você pelo teu pecado. Só que Deus te conhece pelo seu nome. Você, para Deus, é obra preciosa. Nós somos um milagre na obra de Deus. Nós somos um milagre para a graça de Deus. Você nasceu porque Deus quis que você nascesse. Não somos obras do acaso. Às vezes os pais cometeram alguns deslizes, mas o filho não tem culpa. E Deus abençoa esse filho apesar da situação que aconteceu. Deus usa aquela situação para abençoar nós. Ele nos abençoa. Ele não nos rejeita como o ser humano rejeita. Infelizmente existe agora essa coisa que eles falam do nome bullying, né? Inventaram agora esse nome, que é um nome inglês, quando a pessoa ofende a outra, simplesmente às vezes por causa do cabelo, ou da cor da pele, porque ela é pobre, porque rico também, né? Então ela é rejeitada. E infelizmente por causa disso, muitos acabam não só ofendendo aquela pessoa, mas agredindo. E infelizmente tem gente que acaba, né, levando muito isso a sério, se sente culpado, rejeitado, aí começa a ficar com problemas por causa daquela situação. Só que a gente não pode pegar aquilo como uma verdade, porque o diabo, o Satanás, ele que faz as pessoas falarem aquilo pra gente, para que a gente se sinta rebaixado, humilhado. Satanás faz isso. Ele fica ali no ouvido das pessoas para te humilhar, fazer com que eles falem aquilo, para que você se sinta rejeitado, se sinta inferior. Mas para Deus, nós somos obras-primas. Nós somos obras de Deus. Ele nos fez com todo amor, carinho. E por isso que Ele nos deu o seu único Filho Jesus Cristo, para que morresse por nós, para nos salvar, libertar, curar. Deus sempre dá chance para a gente.
humildes e reconhecermos que nós dependemos de Deus, Deus sempre vai estar ali com a gente para nos ajudar. Porque Deus nunca nos abandona. Jesus nunca nos abandona. Como Jesus fez com aquele cego, Betsaida, ele foi lá, pegou o cego pela mão e levou. Jesus nos pega pelas mãos para nos levar no caminho certo, porque Jesus é o caminho, a verdade e a vida. Só Ele que tem vida e abundância para nos dar. Só Jesus que pode nos dar a cura que nós realmente precisamos. Então esse filho aqui, Jefté, ele se sentiu humilhado, rejeitado pelos seus irmãos. Imagina que ele não passou naquela casa ali, né, com a mãe, né, dos outros irmãos. Aí, quando ele teve a oportunidade, ele fugiu, ele foi embora. Só que não é fugindo do problema que vai resolver. Muitas vezes a gente precisa resolver um problema, a pessoa dá um jeito claro, começa a rodear, não resolve nada, às vezes adia, às vezes quer até mudar de cidade para não resolver. O que Jonas fez? Quando Deus pediu para que ele fosse em Nínive pregar, Jonas falou: eu vou lá, vou nada. Pegou, era para ir para lá e ele veio para cá. Pegou um navio para Tarsis e lá, durante essa viagem, Deus criou uma situação, criou aquele problema, aquela tempestade, todos com medo, e ele lá, tranquilo, dormindo, não estava nem aí. Só que Deus mostrou quem que estava ali atrapalhando. Aí Jonas reconheceu, falou: não, eu sou o problema, Deus pediu para eu fazer tal coisa, eu não fiz, eu desobedeci a Deus. Então, se está acontecendo tudo isso aqui, é por minha culpa. Então, pode me jogar ao mar. Jogar. Só que Deus não deixou ele morrer. Como Deus queria ele para que fizesse a obra, que ajudasse na libertação daquele povo ímpio, povo mau. Não adianta, Deus quer que você faça e você não quer, não vai adiantar fugir. Deus vai te dar oportunidade, vai chegar uma hora que você não vai poder escapar, você vai ter que ir lá e fazer. Então ele foi jogado ao mar, foi onde a baleia engoliu e levou ele para Nínive. E foi lá que ele acabou pregando, mas ele sem vontade, mas ele teve que fazer a vontade de Deus. Então nós não temos vontade própria, temos que sempre fazer a vontade de Deus, mesmo sendo contrariados. E aquele povo acabou sendo salvo. Jefté fez a mesma coisa, ele fugiu do problema, ele fugiu ali daquela situação, foi embora, ficou lá, ninguém sabe por quanto tempo, e pessoas levianas se juntaram a ele. Não foi ele que se juntou a essas pessoas, as pessoas levianas se juntaram a ele. Então, quando você é uma pessoa boa, você é do bem, você é luz, você transmite Jesus, você pode ser também atraído por pessoas levianas. E você pode influenciar essa pessoa para levar para Cristo Jesus. Porque nós estamos aqui para ser luz para as pessoas, levar Jesus, ajudar as pessoas quando elas precisam. E aí, durante esse tempo que Jefté ficou lá em Tobi, teve uma guerra. Houve a guerra aqui. Aconteceu o quê? Depois de alguns dias, os filhos de Amon pelejaram contra Israel. E aí, eles pelejaram contra Israel e os anciãos foram atrás de Jefté. Se Jefté fugiu, ele falou onde ele ia, ele não falou. Ele simplesmente foi embora para lá e ficou. Ele não falou onde ele estava. Mas como que os anciãos acharam ele? Quando Deus quer, Deus te acha. Não adianta você querer fugir. Não, eu não quero, eu não vou fazer. Deus te acha. Quando Ele tem uma obra para fazer na tua vida, Ele te acha. Ele vai te achar onde você menos espera. Porque é você que Deus quer.
da presença de Deus, achando que, vamos esconder aqui. Tem como se esconder de Deus? Não tem como. Caim, quando matou Abel, ele tentou fugir. Tem como fugir de Deus? Quando Deus quer que você faça, é você mesmo que vai ter que fazer, queira ou não queira. Ele vai te achar. É Ele que te procura. Então, muitas vezes, a pessoa fala assim, nossa, né, quem não é visto não é reconhecido. Não, para Deus não. Você não precisa estar sendo visto ali para ser conhecido, porque basta apenas Deus te ver. Isso que é o principal. Deus te vê, o resto, o resto é resto. Não se importe com o que os outros falam, vão pensar de você. O que importa é que Deus pensa de você. Entre você e Deus. Deus conhece seu coração, Ele esquadrinha seus pensamentos, Ele conhece seus pensamentos, Ele sabe do amor que você tem por Ele. Se o outro acha isso, acha que o problema é dele. E Deus, Ele faz acontecer na sua vida na hora que você menos imagina. Quando José, os irmãos o venderam por inveja também, inveja, ciúme, tudo, que achava que ele era o filho do papai, o queridinho, ele foi vendido pelos irmãos. Poderiam ter matado, mas Deus não deixou. E aí ele foi vendido e levado para o Egito. Lá ele sofreu muito, foi escravo, foi perseguido, foi caluniado. Disseram que ele fez coisa que não tinha feito, levaram ele preso. Lá ele decifrou sonhos para o copeiro. E aí, copeiro e padeiro, e ele falou certinho o que tinha acontecido. Daí ele falou para eles, quando você estiver lá, não se esqueça de mim. Só que depois, quando um foi salvo e o outro não, o copeiro foi salvo, o padeiro foi morto, que eles eram culpados. Passou muitos anos, e esse copeiro não se lembrou de José. Mas não se lembrou por quê? Porque Deus fez com que ele esquecesse mesmo. Não era o tempo de Deus, não era a hora de Deus. Foi quando o faraó começou a ter os sonhos e não tinha quem decifrasse. Aí foi quando o copeiro se lembrou. Então Deus fez com que o copeiro se lembrasse de José. José não estava esquecido lá. Ele estava lá, preso. Ele não estava em evidência. Ele estava escondido lá na cadeia. Mas até lá ele fez prosperar, né? Quando Deus quer fazer você prosperar, não importa o lugar que você esteja. Não importa o lugar que você esteja. Tem gente que se preocupa com posição social, estar lá no topo, ser famoso, ser bem-sucedido, empresário. Deus não vê isso. Para Deus, isso aí não é nada. José estava lá naquele presídio, naquela cadeia, imagina, sem tomar banho, tudo sujo, barbudo, cabeludo. Ele estava lá, abandonado. Só que Deus se lembrou dele naquele lugar. E quando ele foi lembrado, ele revelou os sonhos, o que significava para o faraó, e ele foi exaltado. Ele foi governador, seria o segundo mais importante daquele lugar, depois do faraó. Deus exaltou aquele homem naquele lugar. Então foi através dele que Deus pôde salvar o povo da fome. Porque teve os 7 anos de fartura e depois teve os 7 anos de fome. Foi quando Jacó precisou de alimento. E foi no governo de José que ele conseguiu suprir as necessidades. Então Deus supriu as necessidades deles. Deus não deixou seu povo morrer de fome, porque ele tinha feito uma promessa para Abraão: a partir de ti farei nações. Abraão, Isaac e Jacó. Então Jacó estava sendo aquela geração. Deus não ia deixar morrer. Deus já sabe
José da prisão e levou ele num lugar de destaque para a honra e glória de Jesus. Foi através dele que foi salvo o povo de Deus. Não se preocupe com a sua situação agora no momento, se ela não está favorável, mas Deus fará ser favorável em nome de Jesus, porque Deus é o Deus de milagres. E aí o que ele fez com o Jefité? Depois, olha só, Jefité foi escorraçado de casa pelos irmãos, pelos anciãos, eles sabiam. Aí na hora do aperto, o que eles fizeram? Eles foram atrás de quem? Daquele que foi rejeitado, daquele que foi humilhado, daquele que foi expulso da própria casa. Eles chegaram lá pedindo para que ele fosse junto lá para pelejar. Aí o que Jefité fez? Ué, vocês me expulsaram de casa, agora vocês querem que eu volte? Quem não garante que um daqueles anciãos também não era irmão deles, que estava ali? Então aquele que te humilhou, aquele que te pôs para fora da vida dele, que falou uma coisa que você não é, esse mesmo vai voltar te pedindo para você ajudar. Tem muitas coisas que acontecem na vida da gente, a gente vê, né? Tem gente que não está nem aí com a gente, não liga, às vezes nem conversa, só que depois a pessoa te procura precisando. Aí a pessoa pensa, nossa, mas agora que ela está numa pior, ela lembra de mim. Sinta-se abençoado, porque essa pessoa te procurou, porque é Deus que fez ela lembrar de você, porque você tem o que ela precisa naquele momento, porque é Deus que está te colocando na vida dela naquele momento. Você é luz, você é bênção, você é de Jesus, você é servo do Deus do Altíssimo. As pessoas vão te procurar sim. As pessoas vão reconhecer que Deus é com você, que Deus é contigo. Por isso que elas precisam de Deus. E Deus precisa de você para que você possa levar a sua palavra para aquelas pessoas. Então a gente começa a pensar. A gente vê a palavra de Deus, começa a estudar, e a gente começa a se identificar com tantas coisas que acontecem ali na palavra de Deus. Fala, puxa vida, pareço com aquela pessoa da palavra, pareço. A nossa vida é assim, ela, como se diz, nada se cria, tudo se copia. Então é repetindo sempre as mesmas histórias, as mesmas coisas, situações. Só que tem umas que infelizmente dão errado, porque elas não têm Deus, não confiam em Deus, não creem. Elas preferem as coisas do mundo, e aí acaba dando errado, piora tudo, né? Infelizmente às vezes acaba em nada. Mas aqui, o que eles fizeram? Os anciãos reconheceram que estava errado e viram que Jefité era a pessoa certa para que pudesse lutar para Israel, para ajudar Israel. Aquele que foi humilhado, pisado, xingado até, talvez. Essas mesmas pessoas que humilharam foram lá pedir ajuda, implorar para ele. Ele falou assim, olha só, você que pode nos ajudar. Ajuda-nos, por favor. Pelo amor de Deus, me ajuda. Eles ficaram ali perplexos, né? Imagina. E aí o que Jefité fez? Ele perdoou. O que Deus pede? Se aquela pessoa pecar contra você 7 vezes, você perdoa ela 7 vezes. Se 10 vezes, 10 vezes. Perdoa sempre, sempre, sempre. Não importa o que aquela pessoa fez, se te magoou, te humilhou, você vai perdoar, porque você é de Deus. Se até Jesus lá na cruz, que perdoou aqueles que o mataram, ele disse lá naquela cruz, depois de tudo aquilo que ele sofreu, ele disse a Deus, Pai, perdoa-lhes porque eles não sabem o que fazem.
Existe um amor maior que esse. O amor de Deus por nós é o mesmo. Se Deus perdoa, por que a gente não pode perdoar? Por isso que fala que mãe é assim, né? O filho faz coisa errada, está ali, mas está sempre perdoando. Quem perdoa é feliz, vive em paz. Então você precisa perdoar porque você precisa estar em paz. Às vezes você fez uma coisa errada, você vai pedir perdão, a pessoa não quer. Tudo bem, sua parte você já fez. Você pode ficar em paz porque você se sentiu culpado, você se humilhou, você reconheceu o erro. Agora, se ele não te perdoa, o problema é com ele. A sua parte você já fez. Deus quer que a gente seja assim, um dos outros, que tenha perdão, que tenha paz, que tenha amor, união entre os irmãos. E aí Jefté ouviu isso daí deles. Vem e ser por cabeça para que combatamos contra os filhos de Amon. Então os anciãos quiseram que ele ficasse por juiz daquele povo, uma pessoa que não era nada, que era um Zé Ninguém. Ele não era nada naquela casa, foi humilhado, escorraçado. Agora estão chamando ele para que ele seja juiz, que ele governe aquele povo ali. Por quê? Reconheceram que ele realmente era um homem de Deus. Então, como ele veio ao mundo, como nós viemos ao mundo, não importa. O que importa é que você é agora, atualmente, se você teme a Deus, se você ama as pessoas. Amar a Deus sobre todas as coisas é ao próximo como a ti mesmo. Você tem que amar o seu próximo, independente do que ele é, o que ele faz. Se é uma pessoa, principalmente que ele estava falando, tem deficientes, né? Que eles precisam de amor, carinho, atenção. Ninguém tem culpa de ser como é. E aí ele falou: porém Jefté disse aos anciãos: porventura não me aborreceste a mim? E não me arrependesse da casa de meu pai? Agora vem a mim, quando estás em aperto? Então falou assim: agora vocês lembram que eu existo? Vocês fizeram tudo o que fizeram comigo, agora vocês lembraram que eu existo? E eles pediram para que ele aceitasse. E aí Jefté disse: se me tornardes a levar para combater contra os filhos de Amon, e o Senhor nos der diante de mim, então eu vou ser por cabeça? Então ele perguntou: então quer dizer que se eu for lutar, eu que vou mandar aqui, eu que vou ser o chefe, eu que vou ser o juiz? E eles disseram: o Senhor será testemunha entre nós, e assim o faremos conforme a tua palavra. Eles falaram: sim, sim, você será perante Deus nosso Senhor. Então quem que chamou, que criou essa situação para que Jefté fosse exaltado? O próprio Deus mesmo criou essa situação, criou esse clima. Então tudo que a gente passa na vida, hoje eu entendo, como sendo uma cristã, que tudo que eu tenho passado na minha vida é um processo. Todos nós passamos por processos, para que lá na frente Deus possa te usar, te dar uma coisa melhor que você nem pode imaginar. Porque tudo que a gente passa, tem coisas que eu passei que hoje tem pessoas que passam que eu já sei falar: olha, assim, 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 porque eu já passei. Então a pessoa que já passou por algum problema, teve algum problema físico, né, de saúde, aí tem gente que até brinca comigo: por que você não estudou para médica? Então tem tanta coisa que eu já tive, que eu ia falar para a pessoa: não, isso aí é assim, assim. Mas como você sabe? Não, porque eu já tive, eu tenho. Então Deus, Ele usa essas situações para a gente poder ajudar as outras pessoas. Deus está provando, está testando a gente, Ele está vendo se a gente vai aguentar o tranco. Deus faz acontecer muitas coisas em nossas vidas para a gente passar por luta,
acontecer, coisas que aconteceram e que ainda vão acontecer. Porque Deus é justo. Deus julga com honestidade, porque Deus é fiel. E eu sei que Deus é que está nessa causa minha aqui. Eu sei que eu vou glorificar a Deus, seja o que for que der. Independente do que der, eu vou continuar honrando a Deus, glorificando a Deus, vou continuar adorando a Deus nesse lugar, nesse altar. Satanás pensa que vai me derrubar, não vai não. Porque Deus é comigo, Jesus está comigo, está me dando força, Ele que me protege. Satanás não tem poder na minha vida não, porque é Jesus que tem poder na minha vida. Quando eu estou fraco, é que eu sou forte. Quem pensa que eu estou caindo, eu estou ali, ai coitadinha, está vendo? Não, que não é nada de coitadinha, porque Deus é na minha vida, é Jesus que está comigo. Se você está passando por uma dificuldade, está passando por um problema, é Jesus que está aí ao teu lado, te ajudando, te amparando, te acolhendo. Deus não te abandonou não. Ele está criando essa situação para que Ele possa ser honrado e glorificado no nome do Senhor. O que Ele fez com o Jefité foi isso. Ele humilhou, fez aquele homem, um rapaz, talvez na época já jovem ainda, sair de casa. Só que depois aquelas pessoas que humilharam foram lá buscá-lo e fizeram ele por cabeça, por chefe de todo Israel. E aí ele foi lá que pelejou e ganhou e venceu, porque foi para a honra e glória de Jesus. Jesus não viu a situação dele, de quem ele era filho, se era de prostituta, se não era. Deus não viu isso. Deus vê o caráter da pessoa, o que ela é. Se fosse assim, quem é filho de drogado, de ladrão, de bêbado, então você vai ser preconceituoso por causa daquela pessoa, do filho que é daquele lá. Jesus fala que os pais, independente do que eles fazem, os filhos não têm culpa dos seus pecados. Então o que manda mesmo é o que você é agora no momento. Se você é fiel a Deus, se você obedece seus mandamentos, se você faz tudo o que é reto aos olhos de Deus, é isso que Deus viu, isso que importa. O que você fez no passado já foi, já passou, acabou. O que importa é o que você é agora. E aí o que aconteceu com Jefité foi um milagre. Deus faz milagre, continua fazendo na vida das pessoas. A hora que você pensa que você está acabado, que você acabou tudo, não tenho mais nada, é nessa hora que Deus vai lá e te levanta. Aí tem gente que fala, nossa, ai Deus, eu não estou aguentando. Elias, ele foi lá, fez milagres, ele orou a Deus para que caísse fogo do céu, ali onde tinha os altares de Baal, cheio de água, não tinha fogo, era fogo do céu que queria descer, e Deus fez com que descesse. E aí foi que ele matou todos os profetas, eram mais de 400. Ele matou os profetas, e aí ele ficou sabendo que Jezabel queria matar, ele fugiu. Aí ele ficou lá na caverna, ficou lá dentro. Ele ficou lá dentro com medo e não queria mais nada, queria morrer. Mas Deus foi lá, levou um anjo ali, falou para ele, coma e beba, porque o caminho é longo. Então a gente não pode se abater, a gente tem que pegar forças em Deus. É Deus, porque é só Deus que pode nos dar força. Tem gente que procura aí no mundo, na bebida, no álcool, nas drogas, como se ele saia do mundo aí, vai num lugar, vai outro, achando que vai ser feliz, que vai resolver, não resolve nada, às vezes até piora a situação. Então nós temos que estar sempre firmes com Deus, sabendo que sempre tem que ter Deus em primeiro lugar. Buscar primeiro as coisas de Deus, e as outras coisas não serão acrescentadas.
o que Deus tem feito na minha vida. É o que Deus tem feito na minha vida. Ele faz tantas coisas que eu nem imagino. Então a gente tem que saber esperar em Deus, porque é tudo no tempo de Deus. No tempo de Deus, Ele te acha, Ele te resgata e Ele te exalta. Amém? Glória a Deus. Deus seja louvado. Fiquemos em pé. Aleluia.